assunto para depois a gente aprofundar, tá? E aí eu vou falar umas coisas diferentes, assim, até do que eu já falei até agora aqui no Instagram. Pra quem já fez o curso, eu vou falar algumas outras coisinhas também além do curso. Daisy, Lucas, boa noite todo mundo, gente. Sandra, sejam bem-vindas, bem-vindos. Lúcia. Então vamos lá, vou só, enquanto as pessoas vão entrando, porque nem todo mundo tem tanta familiaridade aí com o assunto, né, da mitologia. Na verdade, assim, não precisa ter nenhum conhecimento prévio de mitologia, tá? Eu tenho falado isso até para as pessoas que querem fazer a jornada, né? Você não precisa saber nada de mitologia, nada de psicologia, não tem a menor necessidade, tá? Eu vou explicar de uma maneira muito, né, muito básica, muito natural para todo mundo poder entender sobre tudo, tá? Oi Fê, oi Célia, Michele e Lucas. Eu acho que você é o único homem aqui por enquanto, mas não tem problema não. Seja muito bem-vindo, viu? Eu queria combinar com vocês, quando faltassem uns 10 minutinhos no final, eu vou tentar me organizar aqui para ver o horário, para, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, colocar nessa caixinha de perguntas que tem aí, né, esse pontinho de interrogação, e escrevendo aí para no final, se der tempo, eu respondo aqui. Se não der tempo, depois eu tento responder nos stories. Eu não sei se a gente tem acesso depois, mas eu vejo. Se eu não conseguir, depois eu peço para vocês repetirem. Obrigada, Fê. Então, assim, né, primeiro de tudo, por que eu falo tanto de mitologia? Por que eu falo dos mitos? Por que eu falo das deusas gregas, né? O que isso tem a ver, assim? O que isso pode ajudar a gente, né, na nossa vida? Oi, Lana, querida. Boa noite para todo mundo. Shirley, Jaque. Então, vamos lá. O que a gente pode... O que a mitologia pode ajudar, né? A mitologia é como se fosse um guia, né? Um guia de viagem. Nós somos um povo simbólico, né? Eu escolho a mitologia grega porque, assim, é a base da civilização, da nossa civilização, né? Então, assim, é o que a gente foi se construindo como sociedade de acordo com os princípios, né? Com o norte aí dos gregos. Então, é o que está mais próximo pra gente. E aí, assim, pra quem ainda não consegue entender... Sabe assim, a gente é influenciado, por exemplo, pela Disney, né? Pelas princesas da Disney e pelos os príncipes também. E as princesas da Disney não tem nem 100 anos, né? E olha só a força que elas já têm na nossa vida, né? O conto de fadas, como tá presente aí, como às vezes a gente fica na vida em busca de um príncipe encantado, né? Como já baseia de alguma forma, né? A gente já dá um norte aí pro que as meninas, né, normalmente querem da vida, né? E agora a gente tá mudando, né? Tem outras princesas aí, tem a Moana, que eu adoro, que traz uma pegada diferente. Mas assim, a gente já é influenciado, por exemplo, por esses contos, essas histórias, né, tão recentes. Agora imagina o que mitos que vêm na sociedade há milhares de anos fazem, a influência que esses mitos têm na gente, né? A força que isso tem na gente, tá? Então, assim, só para vocês poderem entender, né, mais ou menos o que eu tô falando. Então, assim, vamos pra gente poder começar. Eu acho que já entrou bastante gente, né? Acho que a gente já pode ir começando. Então, lembrando, né, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui na caixinha, que aí eu vou tentando responder, tá? Eu fiz umas anotações aqui, tá, gente? Porque eu não consegui me preparar muito, porque eu terminei de atender tarde. E aí eu vou, meio que a gente vai fazendo um bate-papo aqui, tá bom? Então, assim, Atena e Ártemis, né? São as deusas aí mais próximas do Olimpo, né? As irmãs mais próximas, né? Elas estão aí na segunda geração do Olimpo, porque a primeira geração, a gente tem Zeus, né? E as mulheres aí que vocês já conhecem, né? As deusas, na verdade, que aí é a Hera, a Deméter e a Hestia, que aí vocês guardem esse nome que depois eu vou falar dela. Elas são dessa primeira geração. E depois o que vem são os filhos,
né? Então Atena e Ártemis estão aí nessa segunda geração, tá? Eu não contei ainda o mito de Ártemis, então eu vou contar pra vocês só pra gente poder começar por ela, tá? Essa guerreira, e vocês viram a lua hoje como que tá maravilhosa, né? Homenagem aí a Ártemis, que é a deusa da lua, tá? A Ártemis e a Atena têm várias características em comum, mas elas têm várias características também que são totalmente diferentes, tá? E aí eu vou falar então primeiro de Ártemis, e eu já vou pincelando aí em algumas coisinhas de Atena, e depois eu falo mais profundamente delas, tá? Eu vou contar o mito de Ártemis então para vocês poderem conhecer, e depois a gente falar mais das características dela e tudo mais, tá bom? Então Ártemis tem várias possibilidades aí de mito, tá? Porque os mitos foram sofrendo várias transformações aí, né? Eu já falei lá, eu falo na jornada também, né? Por conta dessa influência do patriarcado. Os mitos, né, iniciais ali, que eram geridos pela matrilinearidade, são bem diferentes, né? Depois eles vão mudando. Mas eu vou contar então os que são mais conhecidos, tá? As versões mais conhecidas. Então Ártemis é filha de Zeus com Leto. Leto era uma divindade da natureza, tá? Zeus já era casado com Hera, né? Hera foi a 7ª esposa de Zeus, parou por ali, né? Deméter foi a 4ª esposa. Em alguns autores trazem Ártemis como sendo filha de Deméter, tá? Mas normalmente, né, o que é contado é que Ártemis é filha então de Zeus, numa traiçãozinha, porque ele tinha, né? Ele teve 7 esposas, como é que eu vou dizer? Que são oficiais. E ele teve vários casos, né, no Olimpo. Então, Zeus teve esse caso com Leto, que é uma divindade na natureza. Leto fica grávida, né, mas assim, Hera fica com muito ciúme, né, dessa gravidez e proíbe que Leto tenha o filho, né, eles na verdade não sabem que são gêmeos, mas que Leto tenha o filho, que ela não pode ter um filho nem na terra e nem no mar. Então Leto fica desesperada, né, sem saber para onde ir, fica perdida onde que ela vai dar à luz, até que ela acha uma ilha, que é a ilha de Delos, e lá, que é uma ilha flutuante. Então a ilha flutuante não é nem mar, nem terra. E lá ela consegue, então, dar à luz. Primeiro, ela dá à luz a Ártemis. E aí é dito que os deuses na época tinham medo do filho que nasceria, então eles dificultam o parto, né? Porque eles tinham medo que o filho que nascesse fosse superior a Zeus, e aí eles tentam dificultar aí o parto. E aí o que é dito no mito é que Ártemis, ela, tendo nascido primeiro, ela auxilia o parto do seu irmão, né? Que é Apolo, que é o deus do sol, tá? Então a gente tem aí a deusa da lua, que é Ártemis, e o deus do sol, seu irmão gêmeo, né? Que é o Apolo. Então assim, a gente tem, eu acho que esse mito, né, desse nascimento e dessa união aí da Ártemis com Apolo, né, é o que a gente tem mais próximo na mitologia ocidental, né, porque né, nos ensinamentos aí do Oriente, eles mantiveram muito esse equilíbrio do feminino com o masculino, né, mas aqui no Ocidente, né, o patriarcado, né, essa cultura do patriarcado foi meio que engolindo aí esse poder feminino, né? Então ficou muito superior o masculino. Mas nesse mito, assim, fica essa coisa da junção, né? E desse equilíbrio que se cria do feminino com o masculino, tá? E aí quando a gente fala na mitologia que são deuses irmãos, quer dizer que eles só existem porque tem o outro, sabe? Assim, é como se fosse realmente um complemento perfeito, tá? Então esse é o mito, tá? De Ártemis. E aí Ártemis, assim, ela tem toda uma simbologia, né? Assim, dessa independência, dessa autossuficiência. E ela é uma das deusas virgens, né? Ela e Atena são as deusas virgens. E como eu já falei da outra vez, virgindade, né? A deusa virgem não tem nada a ver com, né, com ser virgem ou não. Deusa virgem é aquela deusa que se basta, que ela é inteira em si, sabe? Ela não precisa de um masculino, né, de um outro para se complementar. Ela é inexplorável, digamos assim. Então ela já é inteira, já se basta. Porque se você for ver, assim, as outras deusas, né, todas elas precisam de alguma forma para exercer o papel delas, né, elas precisam do outro,
né? Por exemplo, Deméter precisa do filho, dos filhos, né? Afrodite precisa aí de um amante, né? Precisa ter essa conexão com o outro. Hera precisa do marido. Quem mais? Até Atena, né? Tem essa ligação muito forte com o pai. Mas a Ártemis não, né? A Ártemis, ela já é inteira, ela é livre. E vários autores trazem ela com essa androgenia, sabe? Assim, ela já tem o feminino e o masculino dentro dela. Ela já tá inteira nela, né? E ela é o que traz esse feminino mais original mesmo, assim, sabe? Mais selvagem. E aí, né, continuando o mito, quando a Ártemis tem 3 anos de idade, Leto leva a Ártemis para Zeus conhecer, né? E aí ele fala que ele fica encantado com a filha, que era lindíssima, né? A Ártemis era lindíssima. E aí Zeus fica encantado com ela e fala, olha, né, quando você me apresenta essa filha, eu nem ligo muito pra raiva da Hera lá, né? E aí ele fala pra Ártemis, você pode me pedir tudo que você quiser, minha filha. E aí os pedidos de Ártemis são arco e flecha. Ela quer também cães de caça. Ela pede ninfas para fazer companhia, né, para ela. E ela fala e ela pede para também nunca se casar, porque ela quer sempre se manter inteira, virgem, digamos assim. E Zeus fala então que os pedidos dela, né, vão ser atendidos. E aí ela vai, né, ela vai para natureza, para selva, né, fica. E aí ela se torna também Isso, Isa. Tipo a Valente. Exatamente. Né? A Disney pegou aí, a Ártemis, né? Se baseou muito na Ártemis aí. A Valente se baseou muito. Então, ela vai pra selva, né? E fica. E aí tem, né? Assim, como todas as deusas, a gente sabe que tem às vezes pode ter um desequilíbrio, né? Tem as chagas, tem a sombra das deusas, né? Então, assim, os pontos fortes, primeiro eu vou falar de Ártemis, né? Então, Ártemis é essa deusa aí, né? É essa energia que a gente tem de querer ser independente, de ser autossuficiente. E uma coisa que é muito importante, assim, quanto mais a Ártemis está forte na gente, menos a gente vai se importar com a opinião dos outros a nosso respeito, tá? Então, quem tem a Ártemis aí bem, né, que for se identificando aqui com as coisas que eu for falando, traz isso, sabe? Assim, é meio que você, tipo, não ligar para essa coisa da sociedade, né? Assim, ou ligar o mínimo possível, sabe? O que vão falar, qual é a impressão que vão ter de mim. Ela, na verdade, não tá muito aí para isso, tá? Então, ela traz essa coisa da independência, da autonomia. Ela tem uma energia mais introvertida, né? E é a deusa que, quando a gente tá muito misturado, assim, com os barulhos do lado de fora, com as pessoas, que a gente tem, né? Tem gente demais, assim. Isso normalmente dá essa sensação da gente estar perdida, né? Sabe quando você se sente, nossa, não sei pra onde eu vou, não sei o que eu quero. Essa sensação de estar muito perdida na vida é quando a gente precisa mais acessar a nossa Ártemis, que é essa coisa da solitude. É a gente se isolar um pouco do barulho do outro pra gente poder escutar a gente, né? Então, a Ártemis ensina muito a isso, né? A gente fazer isso, assim, a gente ter o nosso momento, o nosso canto, a gente ter os nossos momentos de introversão que vão nutrir a gente, tá? Conexão com natureza, né? Alguém botou aí, foi a Alba que botou, que é ela. Então, assim, a Ártemis é a conexão com a natureza, aquela pessoa que, eu até já falei aqui das outras vezes, né? Que normalmente tem muitas Ártemis frustradas, assim, né? Na cidade, porque elas não gostam dessa coisa da metrópole, né? Ou das cidades, assim, né? Como Atena. Atena é da cidade, é da metrópole, né? A Ártemis já é totalmente diferente. Ela gosta dessa conexão com a natureza, com os animais. São aquelas pessoas que gostam, que precisam estar na natureza, né? E às vezes, nessa quarentena, são essas pessoas que sofrem de estar trancadas, às vezes, né? Dentro de um apartamento, assim, que pode gerar uma sensação horrível para elas, né? Porque elas precisam se nutrir disso, né? De natureza, tá? A grande conexão com o corpo físico. Então, assim, normalmente as mulheres que têm essa Ártemis mais... Tô com calor danado, por isso que eu prendi o cabelo. Que tem essa Ártemis mais forte, são as mulheres que elas precisam estar em movimento, sabe? Tem uma conexão muito grande com o corpo, com o esporte desde muito cedo, né? Elas gostam dessa coisa, dessa energia aí do movimento. Isso também nutre.
A Ártemis, né? Vou separar agora só rapidinho para vocês poderem entender. A Lana falou da natureza, né? Então, assim, elas precisam... Me perdi aqui lendo os comentários, desculpa. Vou voltar. Então, assim, as mulheres Ártemis, elas precisam desse contato com a natureza, e eu ia falar que ela está muito associada à nossa parte de adolescência, sabe? Na infância, a gente está muito conectada com a nossa Coré, né? Coré, lá quem não viu a live da Perséfone, depois dá uma olhadinha lá, né? Então, Coré é antes dela virar Perséfone. Por quê? Porque ela está sob a proteção materna, né? Então, na nossa infância, até os 7, 8 anos de idade, a gente está lá na nossa proteção materna, então a gente é muito Coré. A partir dos 7, 8 anos de idade, quem vem, né, à tona normalmente é a nossa Ártemis, tá? Ela tem uma influência muito grande, porque é nesse período que a gente começa, sabe assim, a ter, quando a gente ainda não é domesticada. A Ártemis tem essa coisa assim de uma como é que eu vou dizer? De não querer, sabe? Assim, é uma negação dessa domesticidade, sabe? Assim, tipo, é o que é de impulso, ela é impulsiva, instintiva, sabe? Assim, me deixa ir atrás dos meus sonhos, né? E a gente na adolescência, a gente tem uma coisa muito assim, né? De querer abraçar, de querer ir. Ela é desbravadora, sabe? Não teme muitas coisas, então ela vai. E aí na nossa adolescência, então, isso fica mais forte. E algumas mulheres Ártemis ficam com essa energia aí de adolescente durante a vida toda, né? Assim, são aquelas mulheres que têm até uma aparência muito jovem, sabe? Desde, né, até muito tarde, assim, um físico muito legal, porque elas estão sempre muito ativas, né? Então elas precisam disso, tá? E aí, assim, a Ártemis tem essa sensação de autossuficiência emocional, tá? Que isso é muito bom, né? Mas isso também pode ser uma chaga, né? Que eu vou falar depois, porque se isso tiver num extremo, ela vai achar que então ela não precisa de ninguém e ela vai se fechar cada vez mais. E aí vai ter dificuldade demais dessa conexão com o outro, tá? Inclusive para relacionamentos afetivos mesmo, assim, né? Então, assim, ela tem que tomar muito cuidado com esses extremos, tá? Esse gosto pela solitude, né, que eu já falei. Então, assim, as palavras-chave de Ártemis: natureza, animais, né, tem uma conexão muito legal com os animais, gosta de estar perto, gosta, né, tem essa, às vezes se entende melhor até com os animais do que com os humanos, em alguns extremos aí. Lana colocou que é a própria mulher selvagem. Isso, Lana, assim, ela traz essa sabedoria da mulher selvagem, exatamente, assim, tipo, ninguém me domestica, né? Eu sou livre. E é essa coisa da energia da mulher livre. E aí quando a gente tem lá no mito, né, essa união de Ártemis com Apolo, é o que a gente tem que buscar dentro da gente, assim, que é a nossa busca por esse equilíbrio do nosso masculino e do nosso feminino, tá? Internos, certo? Então, palavras-chave: a curiosidade, aventura, ela é desbravadora. Então, assim, todas que temos Ártemis forte, assim, adora viajar, adora ir para lugar, né, que é desconhecido, ir para ver como é que é, sabe? Tem uma ânsia por essa coisa do novo aí, de desbravar, de ir, tá? Movimento, né? E tem uma sabedoria instintiva. E aí, mais uma vez, né, com esse irmão Apolo é a sabedoria mais racional. E a Ártemis é a sabedoria instintiva. Então é essa junção, sabe? Que é esse equilíbrio mais perfeito, tá? E aí, assim, os pontos a desenvolver, né, de Ártemis: um isolamento excessivo, né? Porque como assim? Ela tem essa sensação de se bastar. E aí, né, eu não falei de quando essa Ártemis aí, ela, na adolescência, às vezes, assim, ela fica querendo muito estar junto com o masculino, né? Ela tem uma coisa de, né, porque vem essa coisa do Apolo, né, que são, tipo, são irmãos, assim, de aventura, sabe? Vamos junto, vamos fazer as coisas, né? Então ela gosta muito, sabe aquelas meninas que são chamadas de moleque, assim, na infância? Nossa, adora brincar de brincadeira de menino, às vezes adora se vestir como menino também, porque não liga muito para essas coisas de aparência, de maquiagem, não sei o quê. E aí quando tem uma mãe, por exemplo, Afrodite, a mãe fica frustradíssima, né, dessa filha Ártemis ser zero vaidade, assim.
E aí vai ter esses desencontros, assim. Por isso que é muito legal, gente, a gente conhecer os arquétipos dominantes, né, as deusas dominantes das pessoas que estão à nossa volta, especialmente da nossa mãe. Mãe, irmãs, amigas, assim, ajuda muito em tudo, porque assim, a gente tendo esse conhecimento, a gente entende como é que a outra funciona e fica muito mais fácil da gente lidar, sabe? Então, assim, lá na jornada, né, quem não fez ainda, dá pra ter uma ideia, assim, você vai poder preencher o seu questionário para você ver exatamente a sua roda das deusas, né, qual é a sua pontuação em cada deusa, e também você, né, à medida que eu for falando, você vai conseguir reconhecer, tenho certeza, as pessoas que estão à sua volta, sabe? Assim, e isso ajuda demais para saber essa coisa, né, qual é o arquétipo, qual é a deusa dominante aí de cada uma, tá? Que tá ao nosso redor, tá? Então, voltando lá para as chagas, né, da Ártemis. A Ártemis, ela tem essa sensação, então, igual, sabe as Amazonas, né? Mulher Maravilha, quem já viu aí o filme da Mulher Maravilha, é aquela comunidade só de mulheres, né? Então, assim, é como se ela tivesse uma sensação, o feminismo, né, tudo que é do feminino e especialmente, né, todo esse movimento feminista vem da Ártemis, tá? Vem desse arquétipo da Ártemis, dessa energia da Ártemis, que é lutar mesmo e é uma valorização muito grande de tudo que é feminino. A Atena, diferente, né, já valoriza muito o universo masculino, e aí ela tenta meio que se inserir no universo masculino. A Ártemis já não, ela, tipo, não, o feminino é muito melhor, sabe? Assim, eu me basto, não tô precisando do masculino aqui não, né? É mais ou menos isso. Então, assim, pra a Ártemis deixar que um homem se aproxime, né, ele vai ter que ser bem especial. E aí eu posso falar disso daqui a pouco, assim, né? Porque não é qualquer homem. Primeiro que ela vai assustar a maioria dos homens, né? Com essa energia aí de liberdade e de autossuficiência. Né? E assim, um homem para conseguir conquistar tem que ser meio, né, como eu até falo, assim, tem que ser um companheiro de aventuras, assim, ou tem que ser um homem que esteja nessa mesma vibração dela, sabe? De também autossuficiência, de autonomia. As mulheres Ártemis não vão ter a menor paciência para homens que sejam muito vitimistas, sabe? Que não sabem o que querem da vida, né? Tem que ser esses homens que têm mais pulso, entende? Tá, então as chagas, né, os pontos a desenvolver aí. Isolamento excessivo, né, às vezes essas mulheres Ártemis se isolam demais, né, elas gostam do isolamento, na verdade, né, tem um gosto aí pela solitude, então tudo bem ficar sozinha, né, ela fica até mais confortável, elas não são muito da conexão. E aí, quando tem, então, gente, essa Ártemis muito em excesso, né, porque, como eu disse, assim, né, todas nós temos todas essas deusas dentro da gente, né? O ideal é que elas estejam em equilíbrio, né? Que a gente consiga e assim, isso é fluido também, né? Em cada momento da nossa vida a gente vai estar mais conectada com uma deusa ou com outra, mas assim, pra gente ter uma vida mais equilibrada, a gente pode lançar mão, por exemplo, na minha maternidade eu vou lançar mão mais da minha Deméter, no meu lado profissional eu vou lançar mão mais da minha Atena, né? Então eu vou lançando mão dessa energia das deusas à medida que elas forem me beneficiando, né? Então, assim, as mulheres que têm essa Ártemis bem forte, é maravilhoso porque a gente se sente segura de si, né? A gente tem essa sensação de que a gente pode mesmo conquistar o mundo, né? E a gente se permite dar voz e não tá muito ligando pro que os outros estão pensando da gente. E isso é maravilhoso. Só o excesso que é perigoso, tá? Como de todas, né? Se a gente vivenciar a deusa numa face só, vai ser perigoso em todos os lados, tá? Então, assim, afastamento às vezes da sua sexualidade, tá? Tem um conto, tem um mito, né, dentro dos mitos, é um mito de Acateão, não sei se vocês já viram, até pra gente entender, então, assim, ó, o desequilíbrio de Ártemis às vezes. Falam, né, nesse mito, tá, que ela estava tomando banho num riacho, né, no meio da floresta, com as suas ninfas, todas nuas, tomando um banho de riacho. Ártemis estava em cima de uma pedra nua e tinha um caçador, que é o Acateão, que estava perdido na floresta. E assim, né, meio sem querer, ele vê a Ártemis nua. E assim, né, ela não admite essa coisa da
invasão, né? Ela sente isso como uma invasão. E aí ela joga água nele, né, nos olhos dele, e ele... Oi, Bruna. Obrigada. Começam a nascer chifres nele, e ela transforma ele, então, num veado. Quando ele olha o reflexo dele, ele é um veado. E é um dos símbolos da Ártemis também, né? Ela tem a lua, o urso, os cães, e o veado também é um dos símbolos dela. O arco e flecha também, lógico. E aí, quando ele vê aquilo, né, ele se tornando um veado, assim, os cães de caça dele estão vindo e os próprios cães de caça vão em cima dele e acabam com ele. Então, assim, esse é um extremo de Ártemis, assim, tipo, eu mato se alguém invadir a minha intimidade, tá? Então é meio que isso, né, Célia? Alguma identificação aí, Célia? Tá? Então, assim, isso é um extremo, né? Assim, eu não permitir ela não, às vezes tem uma dificuldade muito grande com uma intimidade emocional. E aí isso é um pontinho aí. Então a gente, quando acontece isso, a gente tem que chamar quem pra perto da gente? A nossa Afrodite, que é a nossa deusa da conexão, da intimidade, né? Das relações. Então, normalmente quem tem essa Ártemis e essa Atena assim, muito lá em cima, vê aí como é que tá a sua Afrodite, porque pode ser que ela esteja mais baixinha, tá? Tá em um extremo da autossuficiência, né? Aquilo, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinha, eu prefiro fazer tudo sozinha do que pedir ajuda, né? E às vezes essas pessoas, né, essas mulheres se sentem muito sobrecarregadas porque elas não gostam de mostrar a fragilidade pra ninguém, nunca, né? E não tem problema nenhum a gente mostrar a nossa fragilidade, certo? Nós não somos... essa Ártemis, quando envelhece, como é que fica? Então, Ana, a Ártemis, ela pode amadurecer, né? Então, assim, normalmente vão ser ainda mulheres muito ativas, né? Se ela conseguiu ao longo da vida, né? E, inclusive, assim, nunca é tarde, né? Mesmo na velhice. Se ela consegue ter esse equilíbrio com as outras deusas, né? Se ela consegue trazer essa energia das outras deusas para ela também, ela vai continuar sendo uma mulher independente, livre, gostar desse contato com a natureza, sendo muito ativa ainda fisicamente, mas ela às vezes consegue construir relações ao longo da vida, né? Um relacionamento mesmo, ou ela tem filhos, ou ela vai escolher, e tem muitas mulheres que escolhem, né, quando tem essa Ártemis forte, a ficar mais isoladas mesmo, sabe? Tem muitas artistas, tem muitas pessoas que vão para esse caminho mais espiritual, dessa solitude, sabe? Tipo, monges, né? Pessoas que gostam, então, desse isolamento, como eu falei, tá? Então, vamos lá. O que ela ensina pra gente, né? A Ártemis ensina muito a união entre mulheres, né? Sororidade, né? Que a gente tanto fala, é muito da Ártemis, assim. Os grupos de mulheres, essa união feminina, né? A gente entender que a gente é muito mais forte juntas, né? Que é uma coisa que, dessa energia do patriarcado, tá? E quando eu tô falando patriarcado, não tô falando nada contra os homens, tá? Foi o patriarcado, assim, isso foi incutido na gente lá atrás, né? E aí o feminino foi perdendo força, né? Lá nos primórdios, era a deusa, a grande deusa, era Gaia, né? E aí a gente vê que nos mitos isso vai sendo modificado com essa perspectiva do patriarcado, né? Os mitos vão sendo modificados aí para o masculino ficar mais forte e ter esse poder, tá? Mas assim, o ideal não é nem o feminino nem o masculino, né, superiores, não, é o equilíbrio, né? E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, é o equilíbrio do feminino e do masculino, né? E esse é o, né, eu acho que agora o feminino tá tendo, né, tá podendo ganhar mais força, né? Porque a gente tá a energia feminina em homens e mulheres tá ferida, né? O feminino tá ferido e a gente tá precisando resgatar isso, né? Por isso esse movimento todo que tá acontecendo, né? Dos círculos femininos, muito mais, a gente tem conseguido falar muito mais sobre, né? Sobre essa face feminina de Deus. É meio que isso, sabe? E aí, gente, eu tô falando, e aí entra um pouco da coisa da religiosidade, né, que fica aí desconfortável pra muita gente. E assim, eu fui criada no catolicismo, né, por exemplo, e aí quando a gente tem a figura da Virgem Maria, né,
é a face feminina de Deus, né? Só que pro catolicismo não colocaram ela no mesmo patamar, digamos assim, né, de Deus, assim, mas é como se fosse uma deusa, tá? E é isso, assim, é uma das faces da deusa, né? Tá isso, não vou entrar muito nisso, que isso a gente pode estender muito, né? Oi, Giza. Então, vamos lá. Então, ela fala pra gente, né, dessa ciclicidade feminina também, né? E lá na jornada eu falo bem específico, né, de da questão da lua, né, dessa necessidade da gente entrar em contato com a nossa lua interna, a gente saber dos nossos ciclos, né? Porque como vocês viram, gente, a Ártemis, ela não é aquela né, a adolescente que vai ficar pela floresta brincando de arco e flecha, né, e a donzela virgem. Não é bem assim, ela mata se precisar matar, ela é a deusa protetora dos animais, né, e ao mesmo tempo ela é a deusa da caça. Então tem essa coisa da vida e da morte muito forte aí, sabe? Tipo, não mexe com a Ártemis não, sabe? Assim, ela tem uma coisa dela aí muito forte, tá? Ela matou lá quem viu ela pelada, né? Quem viu ela nua. Então, assim, só pra você ter uma ideia dessa força, né? É uma força muito grande, é uma força do feminino mais instintivo mesmo, mais selvagem, tá? Cadê? Então, a natureza cíclica, né, da gente, independência e autonomia, isso é o que ela mais traz pra gente. Amar a própria companhia, né, e acho que isso é um dos ensinamentos mais maravilhosos aí de Ártemis, né, a gente gostar e nutrir, né, se nutrir da nossa própria companhia. E outra coisa, não temer conflitos, né, a Ártemis é a deusa guerreira. Ela vai pra guerra, ela vai pra caça, sabe? Assim, tipo, ela não tá ali pra brigar muito não, mas assim, se for pra brigar, ela vai brigar, né? Então, assim, ela vai. E ela com o arco e flecha dela, gente, e é isso que a gente tem que, né, quando a gente traz essa energia da Ártemis, né, a gente toma... Como é que a gente traz energia quando eu tô falando assim? É a gente tomar atitudes, né, que sejam coerentes, por exemplo, com essa deusa, né? Então, assim, quando a gente tem metas, sabe, objetividade, foco, quando a gente coloca uma meta pra gente, é esse arco e flecha aí que a gente coloca, tipo, essa objetividade, eu sei onde eu quero chegar e eu vou até lá, tá? Então, assim, se tiver muito perdida aí, né, sem foco, muito dispersa, você tá sem a Ártemis por perto. Então, a gente tem que trazer essa Ártemis, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho da Atena, pra depois a gente poder... E aí, vocês me falam aí que horas são, por favor, que eu... Só pra eu poder ter os minutinhos finais pra gente poder fazer as perguntas, né? Porque como eu tô no celular, eu tô sem relógio aqui. Então tá, então eu vou falar de Atena um pouquinho pra depois a gente poder voltar. Tudo certo até agora, gente? Obrigada, Isa. Tá ótimo, então. Então a gente ainda tem aí mais uns 10, 15 minutinhos pra falar de Atena. E aí depois a gente vai pras perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, né? Se quiserem colocando aí também, eu vou lendo. Mas é que às vezes eu posso pular alguma, tá? Então assim, a Atena, eu falo que a Atena, ela é importante que todas nós tenhamos a Atena, tá? Por quê? Porque ela é a nossa sabedoria, é a nossa clareza, a nossa racionalidade. E aí ela vai ajudar todas as outras deusas que tem na gente. Em qualquer, por exemplo, vamos supor que a gente esteja vivendo um momento muito Deméter, né? A gente está vivenciando, por exemplo, muito a nossa maternidade ali, cuidando muito, ou né, de filhos mesmo, ou tendo que cuidar de uma outra pessoa. A gente está ali muito... na doação, né? A gente está se doando, como eu falei, né? Deméter vem para se doar pro que é mais frágil, né? Mais pueril. Mas aí, uma mãe que é totalmente Deméter, né? Que tá fazendo lá as mil coisas, mas que ela precisa se organizar também, por exemplo, pro trabalho, que seja, ou pra... Mesmo que ela não esteja trabalhando, ou que ela precise organizar as férias, que seja. Ela precisa da Atena pra essa coisa da razão, sabe? Assim, pra organização dos pensamentos, pra essa racionalidade, né? E até assim, como esse exemplo que eu dei, né? A Deméter tá lá envolvida com a maternidade, e aí a gente tem essa mulher que também precisa se envolver com o trabalho. Ela tem que conseguir caminhar, né? Assim,
conciliar essas duas deusas dentro dela, né? Para, primeiro, não virar aquela culpa, né? Quando a Deméter também está desequilibrada, que vem aquela culpa materna, né? Aquela sombra da maternidade, porque a maternidade tem um lado luz e tem um lado sombra, como todos, né? E aí a sombra da maternidade é essa cobrança que a gente fica. Ah, mas será que eu tô fazendo direito? Será que eu não tô sendo muito ausente? Será que eu tô, né, cuidando direito, tô dando atenção suficiente? E a gente fica nessa cobrança, né? E aí a gente vem pra Atena. A Atena vai, não, vamos organizar aqui as coisas, ó. Você tá sendo boa mãe sim, você tá passando tanto tempo com seu filho, tá um tempo de qualidade, né? Agora vamos organizar o seu tempo para você poder ter um tempo para você também, para você ter um tempo para as suas atividades, né? Pois é, né? Que essa maternidade é um problema. É a solução e é o problema, né? Porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas assim, como tem um desgaste emocional nisso tudo, né? Quando isso tá... Essa cobrança interna, essa sombra da maternidade às vezes pesa muito, né? E é isso também depois a gente pode falar mais, né? Quanto mais nessa pandemia, né, gente? Assim, como tá difícil, né? A maternidade para muita gente, para a maioria de nós, né? Eu também me incluo nessa, né? A gente conseguir conciliar tudo que a gente precisa conciliar. Tá? Então, assim, a Atena, vou falar aqui as características principais da Atena. Não sei se vale a pena contar o mito de Atena de novo, porque eu já contei, né? Não sei se foi acho que foi na outra live que eu contei. Vou contar bem resumidinho então, tá? Só pra quem não sabe o mito. Então, Atena, ela nasce da cabeça de Zeus. Como é que é isso, né? Ela já nasce adulta, né? Com uma armadura da cabeça do pai do Olimpo, né? Zeus engole... esqueci o nome. Era outra... Eu esqueci agora. Fugi. Ele engole a mãe de Atena, Metis, lembrei. Metis fica grávida e ele também temendo, e é uma história que se repete aí, tá? Dessa competição masculina, porque lá atrás, na mitologia, né, na outra geração aí, teve essa competição, né? O Zeus tomou o lugar do pai, então ele teme que algum filho, né, que nasça vá tomar o lugar dele também. Então ele, com medo de ser, né, deposto aí do posto dele de Deus do Olimpo, ele engole Metis grávida para não correr esse risco. E aí depois de anos, ele está sofrendo de fortes dores de cabeça, e aí ele pede para Hefesto dar uma machadada na cabeça dele, para saber o que está acontecendo, e aí sai da cabeça de Zeus uma mulher já feita com uma armadura, com uma lança e com um escudo. Então ela nasce da cabeça de Zeus, já uma mulher, então essa é a Atena, tá? Então, assim, olha a simbologia disso, né? É nascer da cabeça do masculino, né? Então, assim, é o topo da racionalidade, entende? É tudo que vem da razão. E aí, esse, então, é o mito, tá? E aí, assim, a Atena tem essa identificação muito grande com o masculino, com o mundo masculino. Ela quer ser reconhecida pelo pai, tá? Então, por isso, assim, que muitas mulheres Atena, né, tem essa conexão muito forte com o pai, tá? Desde muito novinhas, muito maior do que com a mãe normalmente. Atena é filha de Deméter, né? Que foi a quarta esposa de Zeus. A sétima foi Hera. Então a Deméter é uma coisa muito dócil, né? Dessa docilidade, dessa fragilidade, da domesticação, né? O que a Ártemis também nega totalmente. Então a Atena vem com essa coisa assim, eu quero ser tão boa quanto o meu pai. Mais ou menos isso, tá? Então, assim, ela tá muito conectada com esse mundo mais masculino. Então, ela valoriza muito a razão, essa objetividade, essa sabedoria mais do racional, tá? Ela tem um pensamento prático muito grande, né? Muito inteligente, tem uma energia extrovertida, diferente da Ártemis, tá? E ela é do urbano, né? Ela é da cidade. Então, o que mais vale para Atena, ela quer se destacar nesse meio masculino através da inteligência, né? Da sabedoria, desse espírito prático. Então, ela se coloca ali, mas de uma maneira mais extrovertida. Ela faz as conexões que ela precisa fazer, tá? E a gente vê muitas mulheres, né? Assim, tem um estereótipo já, né? Que vem na nossa cabeça quando a gente fala dessas mulheres Atena muito, muito fortes, né? Sabe? Aquela mulher, assim, tipo... centro de uma metrópole, que trabalha num escritório, toda no salto, né? Às vezes de terninho, assim, para ter uma coisa, um complemento mais masculino,
né? Então, assim, é esse o estereótipo de Atena, tá? E que se coloca de uma forma muito firme, muito autoconfiante nesse meio masculino, tá? Ela não abaixa a cabeça, não, tá? Então, forte, segura, poder de ação, né? Então, assim, por isso que eu falo que a Atena, assim, é muito importante que ela esteja no nosso meio, né? Assim, ela esteja... A gente tem que dar a mão para Atena o tempo todo, não importa quais deuses que estão dominando aí em você, a Atena, ela pode ajudar a gente o tempo todo, porque ela é o que faz a gente ter atitude, a gente sair do campo das ideias e vir para o campo da ação, sabe? Então, assim, a Atena faz a gente ter atitude perante a vida, é a gente arriscar as coisas que a gente quer arriscar. A Ártemis ajuda a ter o foco, o objetivo, e a Atena ajuda a gente a realizar, a concretizar as coisas, tá? Sabe, quando a gente fica assim, é porque eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu acho que eu vou... tive uma ideia aqui de um empreendimento que eu posso fazer, né? Mas fica só na ideia, né? Então, assim, a Atena é que vai trazer essa coisa da ação, pra gente vir pra ação e a gente tomar as atitudes que precisam ser tomadas, com essa autoconfiança, tá? Mas ela também é muito prudente, tá? Então, assim, ela tem uma sabedoria, ela sabe até onde ir. Ela não é tão impulsiva, a Ártemis já é mais impulsiva. A Afrodite nem se fala, né? Mas a Atena tem essa coisa de ponderar as coisas, tá? Palavra-chave, então, da Atena, né? Civilização, vida urbana, vida profissional, é uma mulher que está muito focada aí na vida profissional, assim, né? Desde muito nova, são aquelas meninas mais estudiosas, né? Que elas querem ali conquistar o espaço delas através do mental, né, dessa sabedoria. Pensa aí numa Ártemis ligada a todos os esportes da escola, né, e a Atena super CDF ali, sabe? E às vezes tem um equilíbrio das duas também. Perfeito, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Tecnologia, justiça. A Atena tá muito ligada também a esses movimentos mais políticos, sabe? Dessa coisa da sociedade, assim, ela tá... Sabe, assim, as mulheres lá atrás que brigaram pelo direito ao voto... Normalmente são mulheres Atena, assim, que elas querem voz na sociedade, tá? A Ártemis vai trazer essa coisa do feminismo, né? Da importância do feminino, das mulheres. Mas a Atena quer essa voz, tá? Não é só... Além de ser valorizada, ter participação e ser vista como igual. A Ártemis às vezes tem uma coisa assim, não, eu sou superior aos homens, né? A Atena quer ficar no pé de igualdade ali com eles, tá? E como, né, a Ártemis e todas as outras deusas tem os pontos a desenvolver, né? Tem as chagas da deusa, né? Então, assim, quem tá na Atena demais também tem vários pontos para prestar atenção aí, né? Para poder balancear, tá? Desconexão com o corpo feminino, né? Eu falo que assim, a Atena é como se ela tivesse tido um corte aqui. Então ela tá muito no mental e muito pouco no corpo, né? O que a Ártemis tem dessa conexão com o corpo, a Atena tem com a cabeça, né? Ela tá lá, ela vai ler 1000 livros, ela vai entender sobre várias coisas, ela vai estudar pra caramba. Mas assim, o corpo não é uma preocupação para ela, tem uma desconexão aí do corpo. E essa desconexão do corpo pode prejudicar muito, inclusive, na sexualidade, né? Porque ela não consegue perceber esse corpo como dela, sabe? É realmente como se tivesse esse corte aí. Vivi falou que tem que acordar a sua, Vivi, a sua Atena. Então bora acordar, né, Vivi? Vamos agir aí com a razão mais um pouco, né? Vamos colocar aí pra ação, né? Começar a realizar coisas, né? O uso excessivo do poder mental, né? São aquelas mulheres, assim, que vão ter sempre uma razão pra tudo, né? Assim, vão querer afastar tudo que é do emocional e vão racionalizar muito. E às vezes essa armadura, né? É a armadura da Atena, que às vezes é muito difícil de transpor, né? E aí ela se nega a sentir tanto as dores, né, e mostrar as fragilidades dela, mas aí também quando tem essa armadura se nega a sentir coisas positivas, né, essa conexão com o outro, tá? Oculta a fragilidade dela, né, essas camadas dessa couraça protetora, e isso também ela tem bastante coisa em comum com a Ártemis, assim, dessa autossuficiência, de não mostrar fragilidade, vulnerabilidade, né, assim, eu me basto, pronto, acabou, não quero mostrar nada que me deixe vulnerável aí pra ninguém, tá?
É. Pois é, André, eu tenho que balancear com as outras agora. E assim, tanto para Atena quanto para Ártemis, a deusa que vai contrabalancear isso, que a gente tem que trazer mais para perto quando essas duas estão muito elevadas, é a nossa Afrodite, tá? A nossa Afrodite é essa deusa da conexão, né? É a nossa deusa, às vezes, da impulsividade mesmo, sabe? De trazer o prazer para a vida. É isso, sabe? É trazer o prazer em todas as formas, né? Prazer, às vezes, né? Que vem através do relacionamento, né? Dessa conexão. Conexão de todas as partes, tá, gente? Não é só conexão... relacionamento amoroso, não. Né? É conexão de vários jeitos. Então, assim, o sexo entra aí, a comida entra aí como um prazer, as viagens, né? Se você também tem a Ártemis aí perto, as amizades... E qualquer coisa que traga essa sensação aí de prazer na vida, de leveza, né? A Atena tem uma coisa meio pesada, é tudo muito obrigação, né? Ela não se permite muito ter prazer, rir das coisas, que as coisas fiquem leves, sabe? Então tem uma coisa meio do peso aí pra Atena, tá? E o que ela ensina pra gente, né, que ela traz muito bem, é desenvolver o raciocínio lógico, né, então assim, a gente conseguir ponderar bem o que precisa ser ponderado, realizar aí com bastante dedicação. E aí, gente, assim, quando a gente tá também num extremo, a gente tá vendo coisa demais de uma das deusas, a gente pode estar jogando as outras pra sombra, assim, coisas que a gente não quer falar sobre, que a gente quer negar na gente de algum jeito, a gente fica jogando pro lado, né, pra poder, quem tá muito focada só no trabalho, normalmente é porque tá negando aí coisas, né, que não quer olhar agora, que não quer enxergar, que seja de relacionamento, que seja sobre maternidade, qualquer coisa assim, tá? Ela ensina a gente a ir pra ação, a se posicionar, né, assim como Ártemis, a ter a sua voz, né, não temer muitos conflitos, não. Se precisar se colocar, né, pau na mesa, como falam, ela vai colocar e vai pra briga se precisar, tá? Então essa coisa do empoderamento feminino vem demais nessas duas, tá bom? O que a Esther falou? Eu sou a Ártemis, minha Afrodite tá lascada. Vamos lá, a gente bota, mas tudo no seu tempo, tá, gente? Essas deusas, como eu falei, assim, elas vão fluindo na nossa vida, né? O ideal é que quando a gente percebe um desequilíbrio, né, que a gente tente achar as outras aí pra gente poder, né, se conectando com as outras, mas assim, tudo no seu tempo. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa, né, tá mais conectado, por exemplo, com a nossa Ártemis, quando a gente precisa dessa liberdade, né, quando a gente tem que ter essa força interna aí para enfrentar as coisas e pra gente se mostrar autossuficiente, né? Então a gente precisa disso. E aí depois a gente dá um tempo pra isso, né, acalma isso na gente, percebe que essa deusa tá na gente, pra depois a gente poder chamar as outras também pra perto, tá? Já deve estar na hora, né? Também perdi de novo no horário. Se vocês puderem me falar de novo, que aí eu vejo se a gente já vai para as perguntas ou se dá para falar mais alguma coisa. Não sei como é que bota aqui essa caixinha de perguntas, depois eu vou aprender. Que horas são, gente? Por favor, se alguém puder me falar. Faltam 10 minutinhos mesmo, então, né? Então, se alguém quiser colocar... Peraí. As perguntas aqui, se tiver alguma. É isso mesmo, assim, Célia, elas vão fluindo naturalmente. Às vezes a gente não precisa forçar nada, sabe? O primeiro passo pra gente conseguir ter esse equilíbrio, gente, e se a gente quer, né, a gente tem opções na vida, né? A gente pode viver na superficialidade, né, assim, o que eu sei do mundo? O que eu sei da minha vida? Eu sei isso aqui, é o conhecimento superficial, é o que todo mundo consegue enxergar. Mas se a gente quer ir pelo menos um pouquinho, né, mais fundo no autoconhecimento, eu diria assim que é essencial que a gente conheça os simbolismos da vida. Nós somos simbólicos, né? E nada melhor da gente trabalhar, né, do que a gente trabalhar com os mitos pra gente chegar nesse simbolismo. E os mitos, assim, eles são muito mágicos porque eles vão direto, já te falo, Ana Lídia,
eles vão direto no nosso inconsciente. Especialmente quando a gente está em alguma situação na nossa vida de conflito, né, aqueles momentos mais críticos da nossa vida, ou que a gente precisa tomar decisões, sabe? Ou que a gente se sente perdida, os mitos ajudam demais, eles são guias de viagem mesmo, assim, todos os conflitos que a gente passa na nossa vida estão descritos em algum mito, pode ter certeza disso, sabe? Então assim, o primeiro passo é a gente conhecer isso. Quando a gente toma consciência, fica muito mais fácil a gente conseguir, é como se a gente estivesse, né, vendo as historinhas lá da Disney, sabe? Quando a gente vê lá a Bela e a Fera, quando a gente vê a Moana, quando a gente vê a Valente, a gente consegue pegar alguma coisa do simbolismo dali. E é exatamente isso que os mitos fazem, eles trazem esse simbolismo, né? Você quer ter um carrão novo, porque aquilo ali simboliza alguma coisa para você e para a sociedade. Você quer ter um iPhone, porque aquilo ali vai simbolizar alguma coisa para você e para a sociedade. Então assim, a gente está, né, assim, mergulhado em simbolismo o tempo todo. Então por isso que assim, é uma oportunidade maravilhosa a gente conseguir trazer para a nossa vida essa mitologia, tá? A Ana Lídia me perguntou quando que vai ter outra jornada. Essa jornada que eu tô falando, Ana Lídia, é a que tá... É um curso online, tá? Que tá à venda. Tá? O link para compra do curso tá lá na minha bio, tá? Lá na minha página inicial lá aqui do Instagram. É só você clicar lá no sitezinho que vai estar lá, Jornada Mulher de Faces. E aí você começa quando você quiser, você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo, tá? São 5 horas mais ou menos de curso, 5 horas e meia, e tem mais 3 aulas bônus, tá? Com 3 mulheres maravilhosas também. Tem meditação das deusas, tem um papo com a Mari Gonzalez sobre autoestima e um papo de nutrição com a Andresa Amorim. Então, assim, e é um material muito rico, gente, assim, é um início, né? Eu falo que ali é quase um mergulho ali inicial, né? E depois ele abre várias portas, né? Porque assim, esse conhecimento não acaba, então, né, tem muita coisa pra gente investigar, mas assim, é um início, tá? É uma jornada que vai te iniciar nesses conhecimentos. E ajuda demais, então, nesses momentos que a gente se sente perdida, né? Esses momentos mais críticos da nossa vida, e ajuda muito nas nossas relações, porque a gente consegue, além de se conhecer mais, né? A gente aprende muito sobre a gente. E a gente aprende muito sobre as outras pessoas também, especialmente as outras mulheres, tá? Depois eu vou pensar aí pra gente falar dos deuses também, né? Que eu acho que vai ser bem legal. Bruna colocou, quando a gente percebe que alguma deusa tá muito esquecida, o que a gente pode fazer para trazê-la de volta, né? Primeiro, né, Bruna, assim, a gente conhecer o máximo sobre aquela deusa, né? Lá na antiguidade, os gregos, eles falavam que eles iam invocar a deusa, né? Então eles invocavam a deusa. O que é invocar? O que a gente pode fazer hoje, né, pra gente invocar essa deusa na gente? Primeiro, assim, a gente saber muito sobre ela, né? Tentar saber o máximo sobre ela, ler mesmo sobre, pesquisar sobre e ver, assim, o que é coerente com essa deusa. Tomar atitudes que sejam coerentes com essa deusa. Exemplo bem bobo, assim, por exemplo... Se você tem uma Afrodite muito alta e você só sai maquiada de salto alto todo dia na rua e você quer trazer mais a sua Ártemis pra perto, por exemplo, coloca um tênis e vai caminhar no mato, sabe? E vê o que isso vai te trazer, né? Qual vai ser a sua sensação nisso, tá? E aí tem várias coisas, assim, na jornada também eu falo alguns exercícios que a gente pode fazer, tá? Mas o principal é isso, então, assim, a gente começar a se conectar, a gente conhecer e se conectar cada vez mais com essas deusas, porque são essas que estão mais esquecidas e mais afastadas, gente, que normalmente a gente tem algum bloqueio aí na nossa vida, ou que a gente precisa resolver alguma questão. Às vezes a gente tem até uma aversão a algumas deusas aí, né? Quando a gente vai conhecendo, a gente fala, ai, nossa, essa é péssima, eu não quero nem ela pra mim. Então é justamente essa que você tem que olhar, tá? Com mais carinho e com mais atenção, porque provavelmente é essa que tá em desequilíbrio aí, tá trazendo um desequilíbrio pra sua vida, tá? Deixa eu ver o que mais de pergunta. Sinto que elas vão fluindo até durante um dia. É verdade, Vivi, às vezes durante um mesmo dia a gente sente a presença dessas deusas todas, né? E em cada área da nossa vida, né? A gente pode se comportar como uma Atena no trabalho,
a gente pode se comportar como uma Deméter em casa, né, com o nosso filho. A gente vai revezando, né? A gente tem lá o momento da Afrodite no sábado à noite, por exemplo, e esse é o legal, né? A gente conseguir fluir, né? Assim, esse flow, né? Assim, trazer esse equilíbrio entre as deusas para nossa vida, tá? Rafa, Raquel. Então é isso, né, gente? Acho que já tá na hora. Fran, obrigada. A jornada é muito boa para o autoconhecimento, é isso mesmo. É muito legal, gente. Assim, quem ainda não fez, tá lá, tô dividindo em 10 vezes sem juros, então assim, tá estilo, né, crediário, né, assim, R$20 por mês, então assim, acho que fica acessível, né, pra todo mundo, e eu tenho muita certeza que vocês vão gostar, tá? É muito legal, assim, pro autoconhecimento mesmo, tá bom? Então é isso, queria agradecer muito, muito, muito pra todo mundo, né, que ficou aqui comigo. Obrigada, Isa. E eu tô à disposição, se tiverem qualquer dúvida também, depois se vocês quiserem me mandar perguntas lá no direct, né? Fiquem à vontade, a gente vai falando. A próxima live, né, sobre os arquétipos, sobre as deusas, vai ser sobre a Afrodite, né? Essa deusa maravilhosa, que também precisa estar lá juntinho com a gente sempre, que ela é perfeita. Ai, que bom, Esther, que você amou, que vale a pena a jornada. Obrigada, viu, meninas? Muito bom. Então é isso, obrigada mesmo a todo mundo. E aí quando tiver a próxima live, então, já falo aqui com vocês. Então provavelmente vai ser sobre Afrodite. Tá bom? Tá bom? Muito, muito boa noite. Obrigada de verdade pela participação de todo mundo. Lúcia, Dani, Ana Lídia, irmão, cunhado, todo mundo. Obrigada, viu? Um beijo e ótima noite. Vou deixar a live gravada, tá bom? Um beijo.